Que vitória! Arthur Jorge, obrigado por colocar o Kenji. Obrigado, viu? Colocar o Kenji. O Sinisterra tá ali. Só não. Olha lá. Fica firme aí, Sinisterra. Fica firme, Sinistro. Você joga muito, cara. Você tem um fã aqui, viu, Sinistro? A turma abraça o Fabrício Bruno lá, porque ele que deu aquela pichotada, né? Mas que virada, hein, Léo Campos? Que virada! Obrigado, papai do céu! Obrigado! Eu acho que o negócio é não xingar o árbitro. Tá vendo? Obrigado, papai do céu. Obrigado, Senhor. Ai, que noite maravilhosa. Chega mais, tem quantos mil aí? Vamos pra 20 mil. Chega mais, gente. Chega mais que hoje é loucura. Essa zona mista, coletiva, tudo. E nós vamos ter os lances também, tá? Boa. Melhores momentos, nós vamos ter tudo aqui. Obrigado, Senhor. Ai, o Cruzeiro ganha bom demais, gente. Vocês não têm ideia. Ô, jogador, se vocês soubessem o tanto que é bom, vocês iam ganhar todas. Ai, meu Deus. É isso, Léo. E um pouco dessa dificuldade que a gente tem de analisar quem pode fazer o quê neste elenco do Cruzeiro, jogadores que entram, né, evidentemente, é porque cada um está num estágio muito específico, né? Olha só como que esteve as pontas do Cruzeiro num determinado momento do jogo. De um lado, você tem um jogador muito experiente, mas que ainda em quase um ano de clube vive as voltas com a sua questão física, mas tem qualidade. O Sinisterra mostrou mais uma vez no jogo de hoje que, se conseguir, né, eu tô na mesma barquinha do Samuel Venâncio. Lá vai eu me iludir de novo com o Sinisterra, porque tem qualidade. A questão é conseguir ficar saudável. Ajudou pra caramba no jogo de hoje. Você tem de um lado um cara desse de Premier League, um cara rodado, apesar de ser ainda um jogador jovem, tem 26 anos o Sinisterra, e de um outro lado você tem um moleque, você tem um cria da categoria de base do Cruzeiro, que recebeu poucas oportunidades nesse ano, até apareceu no Mineiro, mas o Arthur Jorge já o acionou no último meio de semana contra a Católica, no campo pesado. Eu havia falado no meio de semana, o Kenji, ele entrou legal, ele entrou ligado, entrou cumprindo função tática. E hoje, no momento que teve a oportunidade de fazer aquilo que ele faz de melhor, dentro da sua característica, que é ir para cima do adversário, muita personalidade, muita. Foi para cima e driblou o Juba e teve uma bela finalização, Léo. Aí você tem o Matheus Henrique, que a gente espera que não tenha nada grave e fique disponível na sequência do Cruzeiro, porque todos do elenco serão muito importantes nessa reta, terão a sua importância nessa reta final que o Cruzeiro tem pela frente. São 5 jogos daqui até a parada para a Copa do Mundo. Então, e é claro, né, a gente não pode esquecer a dificuldade para saber cada coisa que cada um pode... Alguns, infelizmente, né, o Wanderson mais uma vez entrando assim, a gente não consegue explicar quando o Wanderson está em campo as coisas que acontecem, né? O Matheus Henrique, lamentavelmente, estava bem hoje, brigando muito. Achei que o Lucas entrou e ajudou ali também no final, Léo. Então, cada jogador está num estágio diferente. Temos que falar do Vidalba, que entrou fechando lá no lugar do Cauã Moraes, que mais uma vez, né, fez uma grande partida pelo lado esquerdo do campo. Então, Léo, talvez daí venha a nossa dificuldade de conseguir analisar o que cada um pode fazer nesse elenco ainda. Além do motivo principal para mim, não podemos esquecer do péssimo trabalho que foi feito no Cruzeiro até a 8ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Pelo técnico Tite. A gente vai falar muito, né? E aí, eu tinha muito temor de tirar o Gerson do lado do Romero. Hoje o Gerson saiu do lado do Romero, foi para o lado direito, jogou muito, voltou ao lado do Romero, jogou muito também. Então, quem sabe, o Cruzeiro, ele ficou com boa parte, na verdade, todo o segundo tempo, ele ficou com 3 atacantes, né? Os 2 jogadores de lado de campo mesmo, com o Neiser lá na frente, depois foi o Caio Jorge, depois entrou o Wanderson, Léo. Então, me parece que é um Arthur Jorge, mesmo com todas as adversidades, criando situações táticas e
e mostrando que aquela justiça dos jogadores que entram e aproveitam a sua oportunidade, vale muito a pena essa justiça de deixar o campo falar, né? É isso, Léo. É isso, Valu, é a Samuca TV ao vivo aqui da Arena Fonte Nova, é o pós-jogo do dia de jogo KTO. 27 mil aparelhos conectados com a gente na noite desse sabadão, a turma cabulosa nessa farra. Hoje a farra é feliz, né, Cainho? Hoje você vai chegar na farra daquele jeito, hein, Cainho? Ah, claro, e já vou começar por uma promessa que eu tenho que cumprir, né? Se for pro Cruzeiro vencer, eu sempre vou fazer isso, eu vou beijar a careca do Valu. Agora! Ah, ô Léo Campos, deixa eu te falar, ela é mais saborosa que a sua, tô com viu? inveja, hein? Tô com inveja. Tá ganhando da sua, dessa? viu, Léo Campos? Não, A sua é legal, mas a do Valu, meu amigo! Ó! Você não beija mais essa careca aqui, não beija mais. Ah, não, Léo, que isso? Pra acontecer a vitória do Cruzeiro tem que ter beijo na careca, pô. Mas eu de preferência, tenho o Valu, viu? Olha só. A Nath passa bem. Ô, Léo, mas enfim, vitória espetacular do Cruzeiro. Com uma grande atuação. O Cruzeiro jogou bola, tá? O Cruzeiro jogou muita bola na Fonte Nova. E o Valu foi muito bem ponderando algumas questões em específico. Porque além do Cruzeiro ter conseguido uma virada, foi um jogo que acabou consolidando alternativas. Em meio a desfalques, em meio a problemas, o Arthur Jorge conseguiu criar alternativas. Porque foi um Cruzeiro que começou naquele 4-2-3-1, mas com o Gerson aberto pela direita, que deu certo. E aí quando a gente olha para o segundo tempo, um Cruzeiro com 2 pontas. Sendo que o ponta que é considerado titular, Arroio estava de fora. O Christian, que é o titular absoluto e joga pelo lado esquerdo, também de fora. E mesmo assim o Arthur Jorge fez o Cruzeiro jogar bem com 2 pontas. Que legal é ver o Sinisterra fazendo um bom jogo. Que bom é ver o Kenji fazendo uma partidaça pelo lado direito, coisa que ele não está tão acostumado. E aí eu tenho que colocar um mérito para o Arthur Jorge, que a gente se acostumou mais a ver o Kenji pelo lado esquerdo. Como é bom ver o Neisser em bom nível, contribuindo, ver o Otávio fazendo grandes defesas. O Cauã Moraes sofreu defensivamente, mas foi importante para a vitória com o gol. Foi uma vitória do Cruzeiro com o selo Arthur Jorge, mas também da Juventude Azul, né? Os jovens conseguiram fazer com que o Cruzeiro tivesse fôlego e conquistaram uma grande vitória. Vale falar também dos experientes, né? Gerson com uma partidaça, Romero também muito bem, o Fagner com um jogo corretíssimo e completando os 90 minutos, que eu considero uma grande notícia. É a segunda vitória seguida do Cruzeiro como visitante no Campeonato Brasileiro. Se em algum momento se tinha dúvida de como o Cruzeiro se comportaria fora de casa com o Arthur Jorge, agora não temos mais. É um Cruzeiro que está mostrando força também longe do Mineirão. E é um grande respiro, né? Porque de momento o Cruzeiro está aí na 10ª colocação. Vamos ver se termina assim. Ainda vai depender de outros resultados. Mas consegue abrir uma boa margem da zona de rebaixamento e ter tranquilidade para na terça-feira virar a chave e buscar a classificação para as 8ª da Copa do Brasil, Léo Campos. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.